hoje somente 2 versículos. Você sabe o contexto desse texto? Nós já lemos do versículo 1 até o versículo 5. Você já viu o contexto? Deus manda um anjo, o anjo vai falar com o povo, e o anjo fala: olha, Deus tem uma aliança com vocês, uma aliança que Ele nunca vai quebrar. Ele fala: eu fiz uma aliança com vocês, eu não vou quebrar essa aliança nunca. Mas Ele faz uma pergunta, Ele vai assim: vocês estão se misturando com esses povos? Uma pergunta não, uma afirmação. Vocês estão se misturando com esses povos? Vocês estão levantando altares a esses baalins, a esses demônios, estão se misturando? E Deus ainda faz a pergunta: o que é que vocês estão fazendo? Isso nós já vimos, o quanto Deus nos ama e o quanto Ele quer que a gente volte para Ele, para que Ele possa nos abençoar. E no versículo 5 nós então temos uma resposta do povo, que o povo se arrepende e chora, e arrependimento genuíno, né? Arrependimento é mudança de mente, mudança de direção. Se a pessoa fala que se arrepende e daqui a pouco ela está praticando a mesma coisa, ela não se arrependeu coisíssima nenhuma. Arrependimento é mudança de direção, né? Eu estou indo para lá, estou vendo que eu estou errado, agora eu mudo, eu vou vir para cá, porque aqui é o caminho certo. Então, dentro desse contexto que o povo chorou, o povo se arrependeu diante de uma declaração de Deus, vem o versículo 6 e 7 que dizem assim: havendo Josué despedido o povo, depois que eles estavam ali, choraram, né? Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança. Fale comigo, a sua herança. Para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, vou parar aqui, só entendendo, antes de você sentar, nós vamos orar. Eles choraram, se arrependeram, Josué despediu o povo, Josué vai ficar vivo ainda mais um pouquinho. Aqueles homens que fizeram parte da vida de Josué, que viram os milagres, que viram as grandes obras de Deus, permaneceram vivos durante um tempo, e o povo continuou sendo abençoado nesse período por causa de tudo isso. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos pedir para que Deus então fale ao nosso coração nessa noite e traga uma revelação para cada um de nós. Amado Deus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos. Senhor, quero te agradecer por cada um dos teus filhos que veio aqui nesta noite. Senhor, tu sabes como foi difícil sair de casa, esse frio, mas nós viemos aqui porque nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós poderíamos ter ficado em casa, assistido pela internet, mas nós queríamos estar aqui, Senhor, porque é junto das pedras vivas que somos cada um de nós, que o Senhor, como a pedra angular, como o Senhor desse edifício, que é a igreja, é aqui que o Senhor se manifesta. Então, se manifesta nas nossas vidas nesta noite, fala ao nosso coração, Senhor, ensina-nos, tira as mentiras do diabo da nossa vida, destrói todo o altar que pode estar, ó Deus, dividindo, ó Deus, a tua glória com o inimigo, porque nós sabemos que o Senhor não vai dividir. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós sejamos cada vez mais puros, mais santos diante dos teus olhos e mais abençoados, porque nós sabemos que essa é a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é uma herança? Quem sabe o que é uma herança, balança a mão. Sabe o que é uma herança? Sabe o que é uma herança? Já recebeu alguma herança? Alguém aqui já recebeu herança? Eu já recebi herança. É uma bênção. Tem umas heranças que não são boas, né? A pessoa morre e deixa aí um carnê para você pagar, aí já viu, né? Mas eu recebi uma herança. Eu lembro quando eu tinha comprado um terreno, comprei o terreno meu onde eu morava, e ali eu construí a minha casa, mas só consegui levantar a casa, não consegui terminar. Por dentro, acabamento, essas coisas. E minha mãe, quando ela tinha uma casa em São Paulo, ela vendeu a casa dela em São Paulo, e ela deu metade da casa como herança para mim, e a outra metade deu para o meu irmão. Meu irmão comprou uma casa aqui em Araraquara, e eu, com aquele dinheiro que a minha mãe me deu de herança, eu terminei a minha casa e passei a morar dentro dela com tudo arrumadinho. Herança é uma bênção. Herança é uma bênção. Deus
deu para Israel uma bênção. Desde a época de Abraão, Deus deu para Israel uma herança, uma terra enorme. O dia que você tiver a condição e a curiosidade de ver o que Deus deu para Israel, Deus estava dando uma terra que é desde o Nilo, desde lá um pouco para cá do Egito, ou seja, toda aquela península do Sinai, até o grande rio Tigre, até a parte lá perto da Síria, Deus tinha dado toda aquela terra para Israel. Era herança. E os filhos de Israel, eu falei quem? Os filhos de Israel, os filhos de Jacó, né? Jacó é Israel, dividiram aquela terra segundo direções de Deus, e eles passaram a tomar posse daquela terra. Uma terra que Deus disse que seria uma terra que manaria leite e mel. Fala para o teu irmão, olha para o teu irmão e fala: Deus jamais vai te dar uma coisa ruim. Fala novamente para ele que ele não escutou. Fala: Deus jamais vai te dar uma coisa ruim. Amém? Então, Deus disse para Abraão: eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. E Israel agora toma posse dessa terra com seus filhos, uma terra enorme. E eles então entram numa terra que diz que manaria leite e mel. O que Deus estava querendo dizer com leite e mel, né? Leite fala de pastos, porque você não tem leite a não ser por meio de gado, por meio de ovelhas. Naquela época é o animal deles, né? Por meio das ovelhas. Para ter leite você tem que ter muito pasto, tem que ter muita ovelha. E mel, não está falando de mel de abelha, está falando de tamareiras. Então eram as tamareiras, ou seja, também algo frutífero, algo que iria trazer para eles algo grande. Pasto fala de prosperidade, mel fala de doçura. Seria uma prosperidade, seria uma terra onde eles desfrutariam de prosperidade com doçura. Tem muita gente querendo ter prosperidade com sacrifício, com danos, né? Se mata para ganhar dinheiro e destrói a família, se mata para ganhar dinheiro e destrói o casamento. Então, não é isso que Deus prometeu, porque tudo que Deus nos promete, tudo que Ele fala que Ele vai nos dar é bom, amém? Fala para o teu irmão, nunca se esqueça disso, o que Deus nos dá é bom, o que Ele nos dá é bom, amém? Tudo que Deus nos dá é bom. Então Deus falou assim para Israel: eu vou dar uma terra abençoada. E é essa terra que Josué está caminhando com o seu povo, está com os filhos de Israel. Essa terra, então, é uma terra onde eles iriam, vamos dizer assim, desfrutar e serem alegres. Deus guarda isso, por favor, você precisa guardar, porque essa é a direção do Espírito Santo para nós. Deus não nos dá nada que venha para nos destruir. Deus não nos dá nada para o fracasso. Eu quero que você entenda isso, porque sem Jesus Cristo, tudo que nós tínhamos e vivíamos era para a destruição e para o fracasso. Concorda comigo? Deixa eu te falar bem claro sobre isso. Pensa numa pessoa milionária. Pensa numa pessoa milionária. Alguém que você lembra aí, um artista, um jogador de futebol, né? Pensa numa pessoa milionária. Essa pessoa milionária, se ela não tiver Jesus, ela pode ter o dinheiro que for, ela pode ser honesta quanto ela quiser ser. Pensa no velho da van lá, o velhinho da van lá. Ele não é velho, né? Porque ele acho que tem minha idade, ele é um jovem. Mas o velho da van não é um milionário? Deixa eu te falar, uma pessoa milionária, ainda que ela seja extremamente honesta, se ela não tiver Jesus, ela está fadada ao fracasso e à destruição. Porque sem Jesus, tudo é fracasso e destruição. Ele tem dinheiro, ele pode dar dinheiro para ajudar os pobres. Ele pode ajudar os pobres vão ficar presos naquele dinheiro, sem salvação, e vão todos para o inferno com aquele dinheiro. É diferente que se Deus der um dinheiro para o presbítero Lucas, ele se tornar um milionário, e ele agora pegar o dinheiro dele para levar recursos e comida para pessoas que estão famintas, porém levar o evangelho junto, para que elas recebam a comida e a salvação. Vocês estão entendendo? A pessoa pode estar muito dinheiro e pode estar fazendo coisas grandes, boas, mas isso é um fracasso e é destruição, porque prende as pessoas naquilo e está levando elas para o inferno. Nós, sem Jesus Cristo, tudo na nossa vida é um fracasso e uma destruição. A pessoa é honesta, ela tem filhos, uma família linda, uma casa bonitinha, tá? Os filhos são um fracasso porque não tem Jesus,
a família está enfadada, está em direção à destruição, porque vão morrer sem Cristo, vão todos para o inferno. Sem Cristo, tudo na nossa vida é fracasso e destruição. Só que Deus chamou o seu povo, Deus chamou cada um de nós, não para o fracasso e não para a destruição, mas para a bênção. Ele chamou para uma terra abençoada. Ele disse que nós temos uma herança. Ele disse que nós temos uma herança no céu, nós temos uma herança que recebemos através dos dons, através do poder do Espírito Santo. Efésios capítulo 1 fala de 3 heranças ali, logo no capítulo 1. Não tenho tempo para ministrar sobre isso. Mas tudo que Deus nos dá, tudo que Ele tem para a nossa vida, são coisas boas. Sem Jesus Cristo, é fracasso. E olha, Jesus Cristo, quando eu falo Jesus Cristo, eu não estou falando de Jesus, o sobrenome dele, Cristo. Amém? Você sabe disso, né? Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo, a palavra é Messias. Jesus, o Messias. Quando eu falo que eu acredito em Jesus Cristo, eu estou falando que eu acredito naquele que estava para vir como Salvador e veio. Ele é o Messias. Então, não é simplesmente saber que Jesus Cristo existe, mas é colocar minha confiança, minha fé nele, e saber que Jesus, o Cristo, o Messias, o que viria para me salvar, ele veio e ele me salvou, aleluia. Quem tem Jesus Cristo, quem crê no Senhor Jesus, essa pessoa não é direcionada ao fracasso, ela é direcionada para as bênçãos de Deus, para aquilo que Deus tem para ela. Agora, eu quero que você ainda pense um pouquinho. Sem Jesus Cristo, a Bíblia diz assim, ó, em Cristo nós somos mais do que? E sem Jesus Cristo? E sem Jesus Cristo, nós somos mais do que? A Bíblia diz que em Cristo, né, que Cristo dá a sua vida para que eu tenha a vida eterna. Cristo me dá a vida para que eu tenha a vida eterna. E sem Jesus Cristo? Vamos lá, pessoal. Sem Jesus Cristo? Morte eterna. Quem tem Cristo, Jesus falou que quem crê nele, fará as obras que ele faz e obras maiores. E quem não tem Cristo? Vamos? Não vai fazer obra nenhuma, nem maior. Pode ter o dinheiro que for, pode ser quem for. Aquele que tem Cristo e oferta, dá o seu dízimo, dá suas ofertas, esse aí prospera, ele vai ter uma medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vão lhes dar. Mas e quem não tem Cristo? Pode estar dando quanto quiser, não vai ter rendimento nenhum no céu, porque Deus não se compra. Então Deus chamou esse povo para herdar uma terra abençoada. Uma terra que seria por eles desfrutada com alegria, para eles terem prazer. O apóstolo Paulo, eu preciso que você abra um texto, abre lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo é judeu, um homem que foi ensinado nas melhores escolas por Gamaliel, foi ensinado nas melhores escolas do judaísmo, um homem culto, cidadão romano, não porque comprou o título, mas porque os seus pais tinham esse título. Paulo era um homem de muita cultura. Ler as suas cartas, ver o seu vocabulário, o seu grego. Quando a gente estuda as cartas de Paulo no original, é uma carta difícil. Paulo é difícil. Quando você lê João, é facinho. João é o apóstolo mais fácil de ler. Mas Paulo é difícil. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem a história dos israelitas. E ele sabia que o fato dos israelitas terem abandonado o altar verdadeiro de Deus para o altar de Baal, terem deixado Deus, porque Deus deu para eles uma terra abençoada. E enquanto Josué estava vivo, enquanto os anciãos estavam vivos, eles eram abençoados. Por quê? Porque o altar ali era o altar de Deus. Paulo sabia disso. Que eles estavam numa terra abençoada para serem abençoados, mas a bênção era porque aquele altar, ele era do Senhor. Quando você olha para Efésios capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: sabei, pois isso, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento,
que é idólatra tem herança no reino de Deus. Ou seja, não possui nada, não vai avançar, não vai entrar na bênção. Está falando de reino. Sabemos que o reino de Deus aqui que ele está falando é espiritual, mas estamos falando a coisa prática, porque o reino espiritual traz sobre nós bênçãos físicas. Olha o versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em Israel, Juízes capítulo 2, os filhos desobedientes estavam sofrendo. E aí Paulo ainda diz no versículo 7, não seja participantes com eles. Então, o nosso altar tem que ser do Senhor, porque se o meu altar é do Senhor, ele tem uma terra abençoada para mim, ele tem uma herança para mim, eu vou entrar nessa herança e vou desfrutar dessa herança, tendo o Senhor como o Senhor da minha vida. E eu quero que você volte lá para Juízes capítulo 2, porque eu quero mostrar para você como é que deve ser a nossa atitude nesse mundo, diante dessa herança que Deus nos deu. Antes de falar sobre isso, deixa eu fazer uma ligação aqui para você entender. Josué dispensa o povo vai para a sua herança. Os anciãos estavam vivos. Enquanto os anciões estavam vivos, e todos ali estavam crendo nas promessas de Deus, naquilo que Deus havia feito, diz o versículo 7, enquanto eles estavam crendo em tudo aquilo que Deus tinha feito, eles estavam sendo abençoados, porque o altar deles era para Deus, eles tinham uma confiança em Deus. Então, como é que eu devo agir? Como é que tem que ser a minha atitude? Eu que sou um crente, que o meu altar, o meu coração é do Senhor, como é que tem que ser a minha atitude diante das coisas que Deus tem me dado, da herança que Ele me deu? Eu falei que Ele me deu heranças espirituais, amém? Não vou ministrar sobre heranças espirituais. Eu poderia falar sobre salvação, eternidade, eu poderia falar dos dons, mas não vou falar sobre isso. Eu quero falar das heranças que Deus me deu, que são físicas. Por exemplo, Deus me deu uma família. Ele te deu uma família? Amém? Todos nós temos uma família. Deus nos deu filhos, nem todos têm filhos, mas vão ter em nome de Jesus. Nós recebemos heranças do Senhor. Deus deu para alguns aqui empresas, Deus deu para outros um lugar de honra para trabalhar. Deus deu para outros uma condição privilegiada para fazer coisas, uma mente capaz de realizar coisas. São presentes de Deus, são heranças que Ele nos deu. Porque quando Deus nos dá alguma coisa, Ele nos dá sempre o que é o melhor, o que é bom. Então Deus nos deu heranças, Deus nos deu coisas. E no versículo 6, diz que o povo que tinha se arrependido, o povo que tinha colocado o Senhor de volta no altar, porque eles fizeram ali um sacrifício, esse povo foi em direção à sua herança, ele voltou para a sua herança. Meu irmão, Deus te deu coisas, Deus te deu uma família, Deus te deu um negócio, Deus te deu um trabalho, Deus te deu inteligência. Tudo que Deus tem te dado são coisas que você precisa cuidar, que você precisa guardar, que você precisa se dedicar. Você não pode olhar para aquilo que Deus te deu e desprezar o que Deus te deu. Você tem que entender que se Deus te deu alguma coisa, o que Deus te deu tem valor. Vamos voltar aqui um pouquinho nas nossas ministrações, amém? Nós aprendemos aqui que quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, o altar ao Senhor, a vida ao Senhor, tudo passa a ser dele, amém? Amém? Então, a tua esposa, a quem pertence? Então, trate bem a sua esposa. E o teu marido, a quem pertence? Teu marido pertence a quem? Então, tome muito cuidado com ele, que homem é frágil. Já viu que homem sente mais dor que mulher, não é verdade? Sim ou não? Nós somos diferentes. O teu salário de quem é? Então, tome cuidado com o que você faz com ele. Você não tem direito, desculpa eu falar isso com muito amor para você, como um pai espiritual, você não tem direito de fazer o que você quer com o teu salário. O teu salário não é seu.
A tua vida não é tua. O teu altar é do Senhor. Então você precisa entender que Deus te deu heranças e você tem que saber cuidar disso. Você tem que ir em direção a isso. Tudo que Deus nos deu é bom. Talvez você esteja vivendo alguma situação na sua vida que não esteja boa. Alguma coisa dentro da sua casa que não esteja boa. No meio da sua família que não esteja boa. Mas isso não foi porque Deus fez. Agora, se você confiar em Deus, a tua herança vai se tornar o melhor. Porque tudo que Deus nos deu é bom. Amém? É o melhor. Essa é uma das coisas que eu preciso entender. Eles se arrependeram, eles choraram, eles fizeram um sacrifício a Deus e voltaram para a sua herança. Se nós estamos colocando Deus no centro do nosso coração, na nossa vida, e estamos falando para Deus, Senhor, nós não queremos que Satanás governe mais nada na minha vida, eu quero que o Senhor governe a minha vida, o Senhor vai falar assim para você, então cuide de tudo que eu te dei. Deus não quer você ao ponto de você falar, eu quero fazer a obra de Deus e vou largar o resto que Deus me deu. Deus quer que você cuide das coisas que Ele te deu para você fazer a obra dEle. Se você não cuida das coisas que Deus te deu, como é que você vai fazer a obra dEle? Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Não é. Eu não tenho nem dúvida para afirmar isso. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim. Então, se eu digo que o meu coração é do Senhor, se nós estamos num jejum para falar, Jesus, reina na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que entender, que eu tenho que voltar para a herança que Ele me deu, para as coisas que Ele me deu. A herança espiritual nós vamos receber de qualquer jeito. Agora, a herança aqui da terra que Ele nos deu é responsabilidade nossa. Ele nos chama de mordomos. E Ele diz que nós temos que ser mordomos fiéis. Nós temos que saber cuidar daquilo que Ele nos deu. Não adianta eu querer ser uma boa pessoa dentro da igreja tendo um casamento ruim. Não adianta eu querer ser um bom crente aqui fazendo coisas desonestas lá fora. Não adianta. Nós podemos enganar a todos, menos a Deus. E o nosso coração pertence a Ele. Então, se o nosso coração pertence a Ele, a nossa herança vai ser uma herança, a herança que Ele nos deu é uma herança abençoada. Amém? Então, eles voltaram para a sua herança. Olha o versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança. Amém? Segunda coisa, para o quê? Continua o versículo. Para o quê? Quando fala em possuir a terra, vem a segunda coisa. A partir do momento que o meu coração é do Senhor, e eu agora tenho uma herança que Ele me deu, eu vou em direção a ela, vou pegar essa herança, eu sei o valor dessa herança, agora está dizendo que eu vou possuir a terra. Possuir a terra fala de muitas coisas. Possuir a terra está falando de trabalho, amém? Você pega um campo, olha, mostrei um vídeo para vocês de Gilgal, 30 dias ali, irmãos, mais de 30 dias trabalhando ali. Possuir a terra é limpar a terra, tirar ervas daninhas, tirar animais peçonhentos, limpar a terra. É um lugar também de batalha, porque a terra ali tinha inimigos. Então, quando eu tenho uma herança e essa herança é boa, eu tenho que entender que foi Deus que me deu e eu tenho que trabalhar nela. Fale comigo, eu tenho que trabalhar nela. Eles foram para possuir a terra, eles foram trabalhar nessa terra, eles foram conquistar essa terra. Você conquistou a pessoa que estava do seu lado? Que está do seu lado? Você conquistou ela sim ou não, para você casar com ela? A Isabel vai casar sábado agora. Ó. Conquistou ele, Isabel, ou ele que te conquistou? Os dois, né? Você vai casar com a pessoa com quem você casou, foi a pessoa que te conquistou, amém? Agora, você tem que trabalhar nela. Tem que trabalhar nela. Tem que proteger, tem que lutar, porque existem lutas, batalhas. Batalhas em que você vai ter que travar contra o inimigo, porque eles querem os teus filhos.
O diabo talvez nunca vá conseguir tirar a tua fé. Talvez, eu digo. Porque se tirar é porque você nunca teve. Mas o diabo talvez nunca tire a sua fé, mas ele vai fazer de tudo para que os teus filhos não creiam no Senhor Jesus e a tua herança pare em você. Então, quando eu falo que Deus me deu uma herança e essa herança é boa, eu estou falando de algo que eu tenho que olhar e tenho que cuidar. Eu tenho que vigiar o que Deus me deu. Tenho que lutar por aquilo que Deus me deu. Casamento tem que ser trabalhado. Filhos têm que ser trabalhados. Filhos têm que ser trabalhados o tempo inteiro. Os filhos você tem que pegar e ministrar os filhos, e educar os filhos, e ensinar os filhos no caminho do Senhor o tempo inteiro, até o dia que eles vão, até o dia que você for embora dessa terra. Trabalhar a terra, trabalhar a sua herança, é você fazer o melhor por ela. É você trabalhar com os teus filhos, trabalhar com os seus negócios, trabalhar com as pessoas que estão do seu lado, lutar para tirar os inimigos que vêm contra a sua família, contra o seu coração, contra aquilo que Deus te deu de melhor. Para um pouquinho aqui e pense. Qual que era o tamanho da terra que eu te falei de Israel? Enorme, não é? Sim ou não? Sim ou não? Olha na Bíblia o tamanho da terra. Olhe para Israel hoje. Qual que é o tamanho de Israel? É uma tripinha, menor do que Alagoas, irmãos. Menor. Por quê? O que aconteceu? Porque Israel abandonou o Messias. Israel não aceitou o Messias. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Por que Israel é pequenininho hoje? Porque Israel deixou o Cristo, porque Israel deixou o altar, passou a confiar em si. O que Deus te deu é seu, só que se você não guardar, o inimigo vai tomando posse. E você sabe como que Israel foi perdendo essa terra? Por meio de negociações. Israel fala assim, eu quero ter paz. Você quer ter paz? Sim, eu quero ter paz. Então, dá aquela parte lá, perto do mar, dá para os muçulmanos, dá para os palestinos, uma terra que nunca foi deles, dá para eles. É para ter paz, eu vou dar. Deu a terra. E em negociações vai dando terra. E tem paz? Não tem paz. Ontem ou essa semana, um judeu levando a esposa para ter um neném na maternidade, um cara com uma faca matou o bebê que estava dentro da barriga da mulher, a mulher salvou, mas matou o bebê. Só porque ela era judia. Só porque ela era judia. Só isso, mais nada. Eles vão ter paz? Nunca vão ter paz. Então não acredite no que o diabo fala. Deixa seu filho, deixa ele fazer o que ele quer, que você vai ter paz. Você nunca vai ter paz se você fizer isso. A Bíblia manda corrigir o filho, não manda deixar o filho. O Senhor te deu um negócio para você administrar o teu negócio, não é para você deixar os outros cuidar dos seus negócios. A tua casa, você é o sacerdote do lar. É para você ser o sacerdote do lar. Não adianta você achar que, eu não vou arrumar confusão. Se você não arrumar confusão, você vai ter confusão lá na frente. Porque você tem que lutar pela tua herança, tem que tomar posse da terra. Isso não quer dizer que você tem que arrumar briga, mas isso quer dizer que vai gerar confrontos. E confrontos têm que se resolver no espírito. As coisas certas têm que se estabelecer. A verdade tem que prevalecer. Amém? Amém, igreja? Mas olha só mais uma coisa, versículo 7. Versículo 7 diz: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos. Enquanto os anciãos estavam vivos, enquanto esses anciões estavam vivos, o povo serviu a Deus. Terceira coisa que você tem que fazer com a sua herança: sirva a Deus. O que é servir a Deus? Vamos pensar no que é servir a Deus. Servir a Deus não é trabalhar na igreja.
A palavra servir fala de sacrifício, de entrega. Quando nós falamos de servir a Deus, nós estamos falando em adorar a Deus. Eu ministrei há umas 3 semanas atrás. Abraão falou para os 2 servos dele: fiquem vocês 2 aqui, que eu e o garoto vamos adorar a Deus lá no monte e voltaremos. Ele ia sacrificar o filho dele lá. Ele ia fazer um serviço ali, um serviço de adorar a Deus ali. Então, olha que coisa interessante. Servir está falando de adoração, está falando de uma vida consagrada. Adorar o tabernáculo, quando o tabernáculo foi construído, a adoração dentro do tabernáculo, sabe como que era? Através do serviço, através de holocaustos e sacrifícios. Então, quando eu falo assim, que diz aqui no versículo 7, o povo foi para a sua herança, o povo tomou posse da sua herança e continuou servindo a Deus, eles continuaram adorando a Deus. E adorar a Deus não é cantar na igreja. O cantar é o que externa a minha adoração, externa da minha adoração. É o externar da minha adoração. O cantar é aquilo que eu vivo na minha vida lá fora, adorando a Deus, sendo uma pessoa honesta, uma pessoa pura, fazendo o melhor para os outros, amando. Isso é adorar a Deus. Aí, quando eu adoro a Deus com a minha vida, eu chego aqui na igreja, eu canto, e a minha canção é uma adoração, porque eu vivo essa adoração. Quem não adora lá fora não consegue cantar aqui dentro. E se consegue cantar é simplesmente mais uma música, e não adoração. O povo foi para a sua herança, o povo cuidou da sua herança, tomou posse, mas eles continuaram adorando a Deus, servindo a Deus. Se você quer que o teu altar seja um altar totalmente consagrado a Deus, você precisa falar para Deus: Senhor, eu vou cuidar de tudo que você me deu, eu vou batalhar pelas coisas que você me deu, e eu vou continuar te adorando com a minha vida, porque eu fazendo o melhor, esta é a forma de te adorar. Quando eu faço o melhor, quando eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, essa é a forma de adorar a Deus. Aí sim, aí aparecem todas as outras metodologias de adoração, por meio de canções, por meio de dança, por meio do tocar, por meio do ensinar, posso adorar, mas a adoração é por meio do meu servir, da minha vida, do meu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que fala lá em Romanos capítulo 12. Não há adoração sem entrega, não há adoração sem verdade, não há serviço que não envolva a minha vida em santidade. Então eles foram e serviram a Deus, o Senhor, todos os dias de Josué. Mas tem a última coisa, diz assim, que eles serviram a Deus, todos os dias os anciãos ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Olha só, eles serviam, e esses que serviam a Deus foram aqueles que viram o serviço, foram aqueles que viram os milagres que Deus havia feito. Então olha como a coisa é perfeita, irmãos. Eu acho que a palavra de Deus ela é a coisa mais extraordinária que existe. Porque eu recebo uma herança, eu cuido dela, passo a servir e vivo por meio daquilo que eu creio. O que eu creio? Eu creio nos milagres que Deus me mostra na sua palavra. Eu creio no que Deus me ensina na sua palavra. Eu creio naquilo que Ele me mostrou. E quando eu passo a crer nisso que Ele me mostrou, eu tenho fé para fazer coisas que eu muitas vezes não penso em fazer. Eu tenho fé para esperar coisas que muitas vezes eu não teria força para esperar, mas agora, como eu vejo a palavra de Deus, eu lembro do que Deus fez, eu falo, eu posso aguardar, porque se Ele fez ali, Ele vai fazer aqui também. Se você não lê a Bíblia, você está sendo roubado, além de estar em pecado, porque Deus nos manda ler a Bíblia, manda guardar a sua palavra. Lá em Apocalipse diz assim, que bem-aventurado é aquele que guarda, que lê as Escrituras, não é que entende, que lê, que guarda os seus mandamentos, não precisa entender. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo tudo.
Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. E tem muita coisa que eu também não entendo na Bíblia. Tem coisa que eu olho na Bíblia e falo, isso aqui eu vou só quando eu chegar no céu. Eu não consigo entender um negócio desse. Mas o que Deus fala para mim? Bem-aventurado é todo aquele que guarda as palavras da profecia. Para guardar, você tem que ler. Você tem que amar as palavras do Senhor. Se eu leio as palavras, olha só o que acontece. Quando eu leio as palavras da Bíblia, isso me gera fé. Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir. E vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Se eu guardo a palavra no meu coração, se eu aprendo a palavra de Deus, eu vejo essas histórias extraordinárias. Gente, quem já imaginou em fazer o sol parar? Só Deus. Quem já imaginou fazer um homem andar sobre as águas? Ou um peixe ter uma moeda dentro dele e o cara pescar bem esse? São histórias extraordinárias. Histórias com H, não é histórias com E, não. Não é historinha, são verdades. E quais os objetivos de Deus ter feito essas histórias? Um grande peixe engoliu um homem. 3 homens dentro de uma fornalha. Um outro que veio jogado dentro da cova dos leões, e os leões nem lamber ele lambe. Porém, o traidor, quando chega na porta da cova dos leões, os leões comem ele. Histórias extraordinárias. Porque Deus deixou isso para nós? Para que você, quando você ler, você possa olhar e falar assim, eu tenho fé para olhar para a minha herança, guardar ela e adorar a Deus e me manter firme diante desse mundo. Então eu preciso ler a palavra. Eu preciso crer naquilo que está escrito. Crer é confiar, é olhar e falar assim, eu confio no que Deus fala aqui. E eu vou me entregar nisso. E eu sei que vai dar certo, porque Deus não mente. Deus não mente, Deus não nos engana. Ele nunca vai nos enganar. Se Deus nos dá algo, é porque Ele nos deu algo bom. Disse Deus, haja luz. E viu Deus que a luz era? Tudo que Deus faz é bom. Quando Deus termina o 6º dia, Ele diz, tudo é muito bom. Tudo era muito bom. Olha bem para quem está do teu lado e veja que coisa boa. Não é uma bênção a pessoa que está do seu lado? Sim ou não? Feche a sua Bíblia, nós vamos orar. Guarde isso. Guarde, não fique em pé ainda, escute. Guarde isso. Eu preciso saber como que eu cuido da herança que Deus me deu. Deus te deu coisas, você tem que batalhar por elas. Você tem que manter a sua adoração no meio disso. Servir a Deus no meio de tudo isso. Você não pode deixar de servir a Deus, que é adorar a Ele. A tua herança é dele, Ele te deu o melhor. E mantenha a tua fé mediante aquilo que você já conhece da palavra, para que os seus pés não vacilem, para que você não se distancie de Deus. O altar, o nosso coração tem que ser do Senhor. Tudo que eu tenho é dele. Tudo que você tem não é do Senhor? Sim ou não? Então não se esqueça. Não se esqueça que Deus tem o melhor para você. Eu chego na minha casa, apóstolo, mas minha casa é horrível. Aliás, não é nem minha, eu moro de aluguel. A minha vida, tá? Talvez se você tenha se convertido há pouco tempo, o Senhor vai entrar nesse processo. Você tem que olhar agora para a tua herança e falar assim, puxa, eu estou aqui na minha casa. A minha casa não é tudo o que eu gostaria que fosse. Olha como que eu estou na minha casa. Mas o que Deus me deu aqui, essa família, é minha herança. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que cuidar,
tenho que tomar posse, tenho que adorar a Deus no meio de tudo isso. Não é isso? E tenho que olhar para as promessas de Deus, o que Ele já fez, os milagres. Porque se eu sou fiel nesse pouco, enquanto que eu moro de aluguel, é porque eu estou pronto para ir para algo maior. Porque quem é fiel no pouco, vai ser fiel também sobre o muito. Deus te deu uma herança. Quer você more de aluguel, quer você more em casa própria, quer você seja um trabalhador, quer você seja um empregador. Deus te deu heranças. E você tem que olhar para tudo isso que Deus te deu e falar, obrigado, Senhor. Ah, mas ainda não está bom. É porque você tem que trabalhar. Eles entraram na terra, tinha inimigos. Tinha coisa para trabalhar, tinha que lavrar a terra. Mas a terra era uma terra que manava leite e mel. Porém, eles tinham que fazer a parte deles. Se o teu casamento ainda não está bom, é porque você tem que trabalhar nele. Vai ter o congresso de casais, irmãos. Sabe o que é um congresso de casais? É uma bênção. Você nunca foi num congresso de casais. Como é que você nunca foi num congresso de casais? Alguns aqui estão desesperados para casar, para ir no congresso de casais. Olha a Cíntia, como ela fica desesperada. A Alice, ela fala, Jesus, não volta antes porque eu quero casar, Jesus. Aí quando casa, que fala assim, agora eu posso ir num congresso e ser abençoado. Aí não vai. Dá vontade de matar, não dá? Sim ou não? Dá vontade de matar. Ah, mas meu casamento não está legal. Então, invista no seu casamento. Você tem que trabalhar nele. Você sabe reclamar em casa, sabe dar dura, sabe reclamar e um brigar com o outro. Vai para o congresso, investe na sua vida, sejam ministrados. Eu estou falando de congresso, mas poderia falar de muitas outras coisas. Você tem que fazer a sua parte. Porque tem gente que parece que já tem até asa, já chegou no céu, né? Não precisa de mais nada na vida. Feche a sua Bíblia, vamos orar? Vamos ficar em pé? Deus te deu coisas e essas coisas são excelentes. Vamos ficar em pé? Nosso altar é dele, o que nós temos é do Senhor. É do Senhor. E se é do Senhor, eu tenho que tratar da melhor maneira aquilo que Deus me deu. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor passeie agora no nosso meio e toque no nosso coração. Espírito Santo, Tu és o único que tem poder e é capaz de sondar o nosso coração e de nos ensinar a verdade, porque o Senhor é a verdade. Tira toda a mentira da nossa alma, Senhor. Senhor, se tem alguém aqui que olha para a sua vida, que olha para o seu trabalho, que olha para os seus filhos, que olha para a sua saúde e já abriu mão, dizendo que não vale a pena, Senhor, gera força no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, para que ela volte para a sua herança, para que ele volte para tudo aquilo que o Senhor deu, e para que ele possa conquistar essa terra, conquistar esse lugar, trabalhar, se dedicar, te adorando, entregando o melhor para ti, o melhor dentro do seu casamento, o melhor dentro do relacionamento com os seus filhos, o melhor dentro do seu trabalho, confiando nas suas promessas, confiando naquilo que o Senhor fez na tua palavra, como aqueles homens viveram, olhando aqueles anciãos, como eles olharam, ó Deus, para o passado e viram os teus milagres e fizeram com que aquela geração se mantivesse firme pelo que eles acreditavam. Senhor, que nós sejamos firmes mediante o que a gente acredita, Senhor. Tira toda a incredulidade do nosso coração. Tira, Senhor, toda a mentira de que o diabo cria, muitas vezes fazendo-nos acreditar que aquilo que o Senhor nos fala não é verdade. Pai, Ele é o mentiroso, não é o Senhor. Pai, vem com o Teu poder e destrói
essas cadeias que estejam prendendo o coração dos meus irmãos, dessas famílias, desses maridos. Destrói, Senhor, em nome de Jesus, esses altares onde o diabo está ali governando, se manifestando, controlando. Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, vem com o teu poder, vem com o teu poder, Senhor, e enche agora esta vida com a verdade, com a tua verdade, Senhor. Se você ora em línguas, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Comece a orar em línguas, para que o teu espírito seja edificado. Se você não ora em línguas, fale para Deus: Senhor, me traz o teu dom, eu quero orar em línguas, Senhor. Traz esse poder sobre a minha vida, porque isso faz parte também da herança que Deus tem para você, uma herança espiritual, uma herança de poder. Senhor, nós queremos nesta noite declarar que tudo que nós temos é teu, que o nosso coração é teu, que tudo que o Senhor tem nos dado é bom, e que se ainda não está bom, nós vamos trabalhar nisso, porque nós sabemos que vai ficar bom, vai ser o melhor casamento, vai ser a melhor família, vai ser a melhor história, porque é isso que o Senhor nos promete na tua palavra, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz. Nós não aceitamos, Senhor, que o diabo nos engane ou nos ofereça qualquer coisa que seja menor do que isso. Nós não aceitamos os pratos de lentilha, nós não aceitamos, ó Deus, os manjares do rei. Nós só aceitamos, ó Deus, aquilo que vem da tua mesa, porque o Senhor é aquele que nos prepara uma mesa, o Senhor é aquele que nos prepara a verdadeira mesa, um verdadeiro banquete, porque tudo que o Senhor nos dá é o melhor. Fortalece, Senhor, esse homem, fortalece essa mulher nessa noite, Senhor. Não permita com que os seus pés vacilem, fortalece para que eles olhem para os teus milagres, para as tuas maravilhas, porque ninguém é tremendo quanto o Senhor, como o Senhor, ninguém é poderoso como o Senhor. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que fez o sol parar, o Deus que abriu o mar, não há ninguém semelhante ao Senhor. Um Deus que fez uma mula falar. Deus, quem é capaz de fazer uma mula falar? Só o Senhor. Ninguém é capaz de fazer o que o Senhor faz. O diabo não tem capacidade de criar o que o Senhor criou, de fazer o que o Senhor fez. Então nós quebramos esse altar que o diabo tenta colocar em nós, e nós colocamos o nosso coração, a nossa vida totalmente diante de Ti, porque o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus do milagre. Ninguém é semelhante a Ti. Ó Deus, abençoa os meus irmãos, abençoa a minha vida, e que nós possamos continuar nesse jejum, Senhor, onde o Senhor é o Senhor de tudo que temos. Abençoa, Senhor, agora na volta para as nossas casas. Abençoa cada um aqui, Senhor, com a sua família. Segura na mão da sua esposa, se você estiver perto dela, do seu filho, se você estiver perto dele. Se você estiver sozinho, levanta a sua mão aos céus, abre ela como se você estivesse colocando toda a sua casa dentro do Senhor. Senhor, leva cada um aqui com a tua bênção, que a tua unção acompanhe cada um aqui em nome de Jesus. E a verdade que está na tua palavra, a tua verdade se manifesta em cada um. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado uma herança. Você pode falar isso para Deus? Obrigado, Senhor, pela minha herança. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Tira de nós toda a blasfêmia, tira de nós toda a murmuração, tira de nós toda a ingratidão, tira de nós, Senhor, toda a idolatria que é feitiçaria. Tira de nós, Senhor, porque nós queremos ter um coração grato, um coração alegre diante de Ti, por tudo que o Senhor tem nos dado. Guarda-nos na volta para a nossa casa, abençoa-nos diante de tudo que temos, diante daquilo que colocamos as mãos. Abençoa os casamentos aqui, abençoa a família aqui, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, e peço que toda a glória damos a Ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Aplaude o Senhor Jesus com as suas palmas e declare uma frase de adoração no meio das suas palmas. Te adoro, Senhor.
É para ti, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se você precisar de oração,